pediu para lembrar isso aqui e mandou um abraço para você. Deixa eu entrar no assunto que é esse encontro diplomático aí. Você toca nesse assunto também. A última barreira para o fascismo é o judiciário? Por isso que eles na realidade, ela não é a última, assim, ela não é normalmente a última barreira, tá? Quando o fascismo se estabelece, o judiciário já foi para a banha. Por quê? Porque o fascismo ataca. O fascismo é que nem o HIV, né? O que o HIV faz no nosso corpo? Tanto que o HIV não é uma doença, é uma síndrome. Né? O que ele faz? Ele desabilita as nossas defesas. Né? O HIV vai lá nas células brancas e desestabiliza as células brancas, fazendo com que o nosso corpo fique liberado, e aí você tem as doenças, né, oportunistas que acabam fazendo isso. O fascismo faz a mesma coisa. O fascismo, quando entra na sociedade, ele vai desabilitar todos os nossos cinturões de proteção. Ele vai atacar inicialmente as instituições que detêm o monopólio legítimo da força, lembrando da conceituação do Weber sobre Estado. Né? Estado é o monopólio legítimo da força. Então, quais são as instituições que nós temos no monopólio legítimo da força? Nós temos os militares, a polícia e o judiciário. E são esses os três grupos que o fascismo entra primeiro. Olha, gente, é só a gente olhar o que aconteceu isso no Brasil. Os militares brasileiros já vivem essa estrutura fascista porque as nossas academias militares nunca foram reformadas, e eu sou ex-aluno do Colégio Militar e sei o que eu estou falando. Nunca foram reformadas. Tá? Então você tem o pensamento do século XIX ainda sendo ensinado para os nossos recrutas ainda hoje. Você teve depois uma Lava Jato que mostrou a faceta fascista que existia no Brasil. E, por último, você vai ter o judiciário, né? Onde você tem esses juízes utilitaristas. Esse cara que acha que uma mulher negra que roubou 3 pães e um desodorante, ela não pode ficar sem ser presa, porque o desodorante mostra que, na realidade, ela não queria simplesmente para comer, né? Ela já tinha outros interesses de ficar cheirosa, então ela precisa ir para a cadeia. Esse tipo de canalha que veste, muitas vezes, uma toga e que acha que pode julgar uma sociedade em que ele sequer faz parte. Porque o judiciário brasileiro ele é insulado. Esses caras ganham 30, 40, 50, 60, 600 mil reais em folha, tem juiz ganhando 600 mil reais em folha, eles não andam na cidade de ônibus, eles andam na cidade nos seus carros com vidro fumê e ar-condicionado, eles não sentem cheiro de cidade, mas eles acham, todos eles, que podem julgar pessoas que estão em situação de desespero, em situação de rua, e que precisam recorrer muitas vezes à ruptura de uma lei ou outra para poder sobreviver. Então, nessas instituições é que o fascismo entra primeiro. Então, essas instituições elas são tomadas de imediato. Tanto que Sérgio Moro não é um ponto fora da curva. Sérgio Moro é o normal dos nossos juízes. O ponto fora da curva é o Flávio Dino. Você entende? O Sérgio Moro é o arroz com feijão do judiciário brasileiro. Se você já sentou com o juiz na frente dele, você já ouviu as neiras e a imposição da violência e da força deles o tempo inteiro. E a gente pode fazer isso para a polícia brasileira, que é tremendamente mal preparada, né? A gente pode fazer isso para todas as... O militar brasileiro, como a gente viu, o vice-presidente Discordo. Bolsonaro... A polícia, Fernando, a polícia militar brasileira não é mal preparada. Ela é preparada objetivamente matar, né? preparada. Ela é treinada e desumanizada. Tive um bom amigo, cara. Tive um bom amigo muito triste, assim, um amigo da cultura, criado comigo, emancipado comigo num projeto sociocultural. E era escritor, moleque crítico, cara. E veio para a Polícia Militar do Distrito Federal, foi desumanizado na melhor acepção da palavra, como laranja mecânica, foi desumanizado. Tinha alguma tendência ignorante, mas teve isso acirrado como lógica e se tornou um escroto. As instituições maceram as pessoas, não tem problema. Você tem razão, ela é montada para ser esse monstro, né? Esse cão de guarda que vai morder pobre, preto e periférico. Mas já retomo também. E aí, a gente deve buscar uma aliança cívico-militar e a gente deve entrar para dentro do meio evangélico-cristão? Não. Aí que tá. Né? O judiciário, ele é normalmente a primeira linha de entrada para isso. A gente vai ver na Alemanha, o Hitler vai criar o Tribunal do Povo, o Carl Schmitt vai escrever essas coisas. Então a gente vê tudo isso. Agora, no Brasil, por conta da loucura de Jair Bolsonaro ameaçou matar Alexandre de Moraes. Tinha plano para sequestrar o Alexandre de Moraes. Suas filhas, entendeu? Sua esposa. Gente, se o Bolsonaro não tivesse feito isso, o STF hoje estava pelo lado da anistia.
Se o Bolsonaro e os militares não tivessem feito um plano para prender e matar um ministro do Supremo, o judiciário brasileiro estaria onde sempre esteve, ou seja, do lado do compadrio, da calma, vamos esquecer, vamos deixar para lá. O problema é que eles tentaram matar o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes, eu não queria estar na cabeça desse homem, porque esse cara é, na realidade, o fruto de toda a estrutura neoliberal, de toda a elite neoliberal, colocado lá, e aí, de repente, ele se sente traído, porque essa mesma elite neoliberal alimentou o fascismo que queria matar ele e as filhas dele. Esse cara deve ter tido uns 3, 4, 5 meses de crise existencial entre o que eu sou e o que eu deveria ser, e eu espero que ele tenha crescido e visto qual é o papel dele no mundo, né? Então, a partir dali, o judiciário no Brasil se tornou a última linha de defesa dessa estrutura fascista. Então, nós estamos vendo o judiciário e o Alexandre de Moraes, junto com o Flávio Dino, lutando dia e noite contra essa estrutura, sozinhos, basicamente sozinhos. Agora, você pergunta para mim, Vinícius, a gente tem que se adequar, aceitar. Quem falou isso foi o Gilmar Tato, né? Que é diretor de comunicação do PT, dizendo que a gente tinha que conversar com os evangélicos, que a gente tinha que vir para o centro, que o nosso negócio é basicamente um extrativismo eleitoral, né? Onde é que estão meus votos? Os meus votos estão com quem come uva, então nós vamos lá comer uva. Agora os meus votos estão com quem reza. Isso é um verdadeiro absurdo. Não, nós não devemos fazer parte disso. O Boulos fez isso durante a campanha de São Paulo. O Boulos chegou no final, aquela live final, onde ele vai fazer uma live com o Marçal para ganhar votos. Aquilo é um suicídio político. Aquilo é um suicídio. Aquilo ali, o Boulos disse assim: eu não quero mais ser candidato à presidência e não vou mais participar. Foi isso que ele fez. Porque, gente, isso foi feito na Itália lá atrás. Quando o fascismo começou, os primeiros caras que encararam o fascismo foram os movimentos socialistas italianos e os comunistas italianos, que olharam para aquele negócio e falaram: o que a gente vai fazer? E aí eles largaram uma cartilha na época, é muito engraçado, eu tenho a cartilha original, onde ele dizia exatamente isso, era uma aproximação cristã contra o fascismo. Então, quando lhe atacarem, não reaja, né? Se você estiver sendo pressionado, procure a ajuda dos grupos, tente conversar, mostrar que o nosso argumento é melhor, e obviamente esses caras foram dizimados, como a própria história do Gramsci mostra, né? Então, a gente aprendeu o seguinte, que não é a questão de você se adequar aos caras, se juntar aos caras ou usar o argumento dele. Não, a questão é combate mesmo, é embater mesmo. Se não der na conversa, vai dar na força política. Se não dá na força política, vai dar na passeata. Se não dá na passeata, vai dar no sindicato, entendeu? Em algum lugar nós vamos ter que fazer esse embate. Agora, onde é o lugar mais barato e mais efetivo para fazer esse embate? É nas escolas. E é por isso que lá atrás o Mussolini vai fazer a chamada Reforma Gentile. Ele vai dizer a verdadeira revolução fascista é a Reforma Gentile. É por isso que o Hitler vai criar a juventude hitlerista para que aquilo durasse 1000 anos. Porque o lugar mais barato, e eles sabem disso, é nas escolas. É por isso que o Tarcísio está fazendo o que está fazendo. Entendeu? É por isso que os banqueiros pela educação, eu chamo eles de banqueiros pela educação, eles se chamam de todos pela educação, mas são banqueiros pela educação. E aí você imagina que eu estou de sacanagem, né? Porque nenhum banqueiro quer as pessoas educadas, né? Há séculos os banqueiros querem a mesma coisa, as pessoas burras mandando dinheiro para eles. É por isso que os banqueiros pela educação querem o MEC, entendeu? Que é para poder entrar lá e dizer o que as pessoas devem ou não devem estudar, o que o professor deve ou não deve dizer. Eu vou ser bem sincero para vocês, cada mulher negra professora nesse país lutou mais contra o fascismo dentro de sala de aula com alunos de 10, 11, 12, 15, 16 anos do que qualquer jurista, do que qualquer presidente, do que qualquer senador nesse país. O trabalho que os professores brasileiros fizeram para conter Jair Bolsonaro é que levou ao ódio do Jair Bolsonaro contra a educação e tudo que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro e São Paulo a respeito disso. Então, assim, basicamente, nós não temos que aderir aos caras, nós temos que fazer um embate. E onde é que eu faço esse embate? Eu faço esse embate no momento em que a criança começa a apresentar os comportamentos típicos da estrutura fascista que ele aprende em casa. Né? Quando ele começa a fazer bullying, quando ele começa a bater nos coleguinhas, quando ele começa a dizer que ele é melhor porque tem isso, porque tem aquilo, ali o professor e a professora detectam esses comportamentos. Não, isso não é assim. Eu preciso que você aceite, que você inclua, que você entenda, que você proteja e que você participe. São esses os verbos que a gente tem que usar na educação. Quando a gente deixa de usar, esses caras fazem a confusão toda que a gente viu. Eu queria